Você, profissional de logística que tem grandes problemas na gestão de entrega, principalmente no agendamento com clientes, fique de olho nesse podcast que hoje nós vamos sanar várias dúvidas sobre entregas, agendamento, ocorrências, problemas que realmente acontecem lá na entrega e que atrapalham o seu dia a dia. Então, eu sou o Jefferson Sescon, aqui do canal Gestão de Logística 4.0 e hoje o podcast está sensacional. Antes de a gente começar aqui, por favor, clique no joinha, se inscreva no canal e vamos junto melhorar a logística. Hoje estou aqui com Daniel Chagas, que é gerente comercial na Active Corp e tem muitos contatos, mas muito mesmo, com os grandes embarcadores e principalmente trata essa questão de gestão de entregas. É isso, Daniel? É isso aí, pessoal. É prazer em falar com vocês aqui, falar sobre esse tema que eu particularmente gosto muito, né? Porque ele está diretamente ligado ali ao atendimento com o cliente. Obrigado aí pela participação. Beleza, Daniel. É um prazer imenso recebê-lo aqui, né? E, mais uma vez, a gente vai falar sobre agendamento de entregas, né? Agora, sim, você que está envolvido com muitas empresas grandes, médias e até mesmo pequenas, qual que são os grandes problemas enfrentados aí nas entregas, nesses pontos de entrega, né? Que tem muitos caminhões para recepcionar? Legal. Jefferson, quando a gente fala desse processo de gestão de entregas e agendamento, eu tenho percebido, né, nos clientes que eu atendo, que a grande dificuldade deles é em controlar o agendamento no cliente final, né? Então, por exemplo, o embarcador ele vende uma mercadoria, essa mercadoria ela vai ser entregue em determinados clientes finais, né, grandes magazines, por exemplo, e esses grandes magazines, eles exigem que o embarcador ele faça o agendamento da entrega, né? Então, isso daí, qual que é o grande problema? Eles não conseguem controlar o agendamento das entregas, né? Eles não têm esse controle do agendamento, eles não conseguem se comunicar com a transportadora e um ponto que acaba trazendo mais problemas para eles é que eles acabam muitas vezes perdendo a venda, porque se eles perdem a janela de agendamento, consequentemente o cliente ele vai cancelar aquela compra e vai devolver a mercadoria. Esses grandes magazines, por exemplo, eles têm ali, como eles têm muitas entregas para receber, eles colocam janelas de agendamento, né? Então, e a transportadora ela precisa seguir aquela janela. A partir do momento que a transportadora não consegue atender aquela janela de agendamento, o grande magazine ele não vai esperar a próxima janela, que é daqui a 2, 3 dias ou uma semana. E aí, muitas vezes, ele acaba cancelando a venda daquela mercadoria. Uhum. Então, a necessidade desses grandes magazines aí de agendar é por conta de qual motivo? Por conta do fluxo de recebimento de mercadorias, né? Então, por exemplo, como eles recebem muitas mercadorias diariamente, eles criam, até para poder ter ali o controle da chegada de veículos, eles criam horários de agendamento que a transportadora tem que atender, né? Então, por exemplo, tem uma janela que é toda quarta-feira das 10 às 11. Se a transportadora não chega lá nesse horário, essa janela está perdida. Ele não vai conseguir entregar. Não consegue entregar. Não consegue entregar. Perdeu. Tanto que essas empresas que elas solicitam agendamento, muitas vezes eles têm uma senha, né? Tem um usuário e senha para poder acessar essa empresa para entregar. Então, no momento que ele vai fazer o agendamento da mercadoria, ele já recebe ali uma senha, que é onde ele vai, quando ele chegar lá nesse cliente, ele apresenta essa senha para poder entrar na empresa e fazer a entrega. O motorista tem que ter ali a senha para poder entrar e fazer a entrega dentro daquela janela, né? Dentro daquela janela, exatamente. E aí, se ele perde a janela, a entrega vai ficar para depois. Para próxima, sei lá, ele tem que fazer todo o agendamento da semana novamente, né? Tô dizendo o ponto de recebimento lá. Isso. Ele vai ter que fazer toda a logística de recebimento de veículos para a semana seguinte. Provavelmente, se ele perdeu a agenda hoje, ele vai entregar a mercadoria só na outra semana. Só na outra semana. Ou, às vezes, ele pode entregar no dia seguinte, porém, isso aí vai ter um custo adicional para ele. Então, se ele perde a janela de agendamento, vai aumentar o custo de frete dele, porque a transportadora obrigatoriamente vai cobrar dele
a reentrega, ou muitas vezes vai cobrar uma estadia do motorista, uma diária adicional. Né? Então, isso faz com que, no final, né, o percentual de custo de frete dele para aquela mercadoria, para aquela entrega, ela aumente, e esse agendamento ajuda também nesse controle aí de custo de frete. Então, existem, agora eu não sei se a experiência que você tem, talvez você possa ajudar o público aí. Existe algum tipo de multa se a empresa não cobre, não entrega ali na data? Bom, Jefferson, nesse caso aí, alguns clientes, eles têm uma multa, né? Até porque eles cobram uma multa do embarcador e, às vezes, do transportador também. Por quê? Por conta dessa janela, dessa programação que eles fizeram lá na operação deles. Bacana. E, então, quer dizer, perdeu a janela, além de você perder venda, você paga mais pelo frete, porque você vai ter ali uma questão de estadia e tal, né? A transportadora vai ficar mais um dia ou mais algum tempo com a mercadoria. E também pode até incidir em multa por não ter entregue aquela mercadoria. Isso. Né? Então, o agendamento é coisa séria. Com certeza. E as empresas, a maioria delas, tem muita dificuldade em controlar isso sem ter ali um sistema de automação, né? Então, esse é um dos pontos bem importantes aí na logística. E muitos gestores de logística, eles nem sabem que eles têm esse problema, né? Na verdade, assim, eles sabem que eles têm o problema, mas ele resolve ali manualmente, né? Então, isso daí faz com que dificulte um pouco o trabalho dele no dia a dia. Ele acaba fazendo esse trabalho de uma forma artesanal ali, manualmente, através de e-mail, através de planilhas, e isso atrapalha muito. E quando você fala, assim, trabalho manual, anotando lá na planilha, no caderno, isso gera retrabalho, né? Com certeza. E aí você fica sem o controle, porque quantos agendamentos foram perdidos durante o mês? Isso impacta diretamente nas vendas, né? E muitas vezes você está olhando lá se a venda foi concretizada, se tem recebimento para entrar, o cliente vai pedir até prorrogação de duplicata, porque a mercadoria não foi entregue na data, ele foi entregue mais para frente. E aí acabou que você emitiu uma nota no mês, virou o mês, você vai receber daqui 2 meses, porque geralmente tem 60 dias para pagar essa mercadoria. E isso gera um impacto gigantesco, né? Não, com certeza. Isso gera um impacto no financeiro da empresa. Primeiro, porque aumenta o custo do frete. Segundo, porque eles não têm essa receita, né, recolhida naquele período, por conta do material não ter sido entregue. E ainda gera um desconforto com o cliente, né? Que o cliente não recebeu naquela data programada, e isso afetou ali a programação do cliente, né? Então, o agendamento é um negócio que as empresas precisam olhar bem de perto ali. E a responsabilidade de fazer o agendamento é de quem? Jefferson, a responsabilidade de fazer o agendamento, ela é do embarcador, quem vendeu a mercadoria, né? Porque ali tem a negociação comercial, né, que o embarcador fez com o cliente. Então, uma das negociações é para determinados clientes você fazer o agendamento. O que alguns embarcadores fazem? Eles passam essa responsabilidade para a transportadora, né? Só que quando ele passa essa responsabilidade para a transportadora, isso não é de graça. A transportadora cobra um valor adicional dele para fazer o agendamento, né? Só que o fato dele passar isso para a transportadora, executar o agendamento, não garante que a transportadora vai executar a entrega no prazo. Então, quando ele passa a fazer esse controle por ele, né, internamente, ele tem uma visão maior ali do que está acontecendo com as entregas dele. Tem mais domínio sobre a situação, né? Exatamente. Então, tanto quem faz o agendamento pode ser o embarcador ou pode ser o transportador,
Porém, se o embarcador fizer, ele vai ter mais domínio. E se ele terceirizar isso, colocar isso na mão do transportador, o transportador vai cobrar esse serviço que a transportadora, né, ela tem que pagar ali as pessoas que trabalham e tal. Então, ele tem que cobrar esse serviço, né? Então, para a decisão ali, se você deve, você mesmo, né, o pessoal da logística aí, se você deve fazer os agendamentos ou terceirizar isso para uma transportadora, tem que colocar na balança, né? Quantidade de agendamentos, o custo de cada agendamento, né? O tamanho da janela, né? E também até a disponibilidade de veículos para fazer isso, né? Exatamente. Esse é um ponto que é importante as empresas olharem, porque se ela tem esse controle do agendamento, ela tem o domínio das entregas dela, né? Então, a gente tem a situação de entregas que elas não precisam de agendamento, né? E que eles precisam ter o controle também. E essas do agendamento, isso complementa. Ele vai ter uma gestão ali de entregas, posicionamento de entregas de uma forma mais assertiva, utilizando esses agendamentos de uma forma automatizada. Bacana. Então, se ele tem ali alguma forma de controle, né? É mais simples para ele, né? Sim. E como é que automatiza isso? Jefferson, tem algumas soluções, né, de mercado, né, que essa solução de mercado, ela trabalha da seguinte forma: você consegue determinar ali quem são os clientes que que você precisa agendar, né? Então, esses clientes você determina ali dentro do sistema quais são os clientes que precisam de agendamento, e o próprio sistema ele aponta isso para os responsáveis ali pelo agendamento. Quais são as empresas que precisam do agendamento e quais as entregas já foram agendadas, né? Então, imagina um cenário. Entrou lá um cliente X, né? Esse cliente entrou, a entrega dele precisa agendar. O sistema, né? O OnSupply, no caso, ele já comunica o responsável pelo agendamento de que tem esse agendamento para ele e já comunica também a transportadora de que ela tem aquela mercadoria agendada. Então, além de executar o trabalho de agendamento ali de uma forma automatizada e com melhor controle, ele ainda comunica com o gestor da área de agendamento do que não foi agendado ainda, né, que está pendente ali de agendamento, e comunica também com a transportadora, os agendamentos que ela tem no dia seguinte, e no dia do agendamento ele indica também quais são as entregas do dia que ele tem. Então, ele vai fechando ali, né, as possibilidades de esquecimento de agendar, por exemplo, né? Então, é um ponto bem legal aí. Se automatizar, você tem um controle mais preciso e acho que todo mundo fica sincronizado aí, né? Tanto o embarcador quanto o transportador e até mesmo, né, o destinatário ali que vai receber a mercadoria. Porque o que acontece? E aí, a gente pegando um pouquinho da plataforma OnSupply, o cliente, né, o destinatário, ele vai ter ali o rastreio daquelas entregas. Então, ele consegue saber quais as entregas daquele embarcador que estão agendadas, quem é a transportadora que vai entregar. Ele consegue trazer essa visibilidade aí para o cliente final também. Então quer dizer que o cliente final, ele consegue, através de alguma plataforma, verificar se as agendas foram feitas, quem vai ser o transportador, e qual que é o fluxo ali das entregas, quanto ele vai receber de mercadoria, de que pedido foi, todos os detalhes? Exatamente, porque assim, quando a gente fala do portal, né, o OnSupply ele é uma plataforma online e ele trabalha ali em formato de portais, né? E quando a gente fala dos portais do OnSupply, a gente está falando do portal do transportador. O transportador tem essa visão ali do que ele tem de agendamento para executar. E o cliente final, que é o destinatário, ele tem ali um painel onde ele consegue visualizar todas as entregas, todos os agendamentos e os status dessa entrega. Se a mercadoria já foi agendada, se não foi agendada, qual que é a previsão de entrega dela. Então, assim, é uma plataforma bem legal porque ele une quem vendeu, que é o embarcador, com a transportadora que vai entregar e passa informação em tempo real ali para o embarcador, para o cliente destinatário que vai receber a mercadoria. Muito bacana, né? Então você faz ali uma gestão mais precisa.
Com certeza. Você tem ali visibilidade de tudo que acontece com a operação, né, de entregas ali do embarcador. Entendi. Agora, assim, existem muitas empresas que fazem que solicitam agendamento, que precisam fazer agendamentos? A grande maioria delas precisa, Jefferson, né? O que que acontece? Quando eu converso com alguns clientes, geralmente eles falam de uma forma bem superficial, assim, do posicionamento de entregas. Ah, eu preciso fazer o posicionamento de entregas, e aí quando a gente começa a conversar com eles e mostrar tudo que a solução tem e entender um pouco mais das necessidades, a gente consegue visualizar que dentro dos clientes que ele tem ali de venda, que ele tem bastante clientes que ele faz o agendamento. Só que como ele já faz um controle manual, né, muitas vezes para ele isso passa despercebido, né? Eles acabam olhando só a entrega propriamente dita e não observam nem o agendamento. Mas é um ponto bem importante para que eles possam visualizar. Uhum. Então, seria assim, o agendamento, essa última processo aí de entrega, né? Ele afeta diretamente o comercial e precisa ser considerado, né? Com certeza. Agora, como é que existe esse relacionamento entre logística e área comercial das indústrias, das empresas que fazem esse Legal. processo? O que eu tenho observado é que, assim, as empresas, muitas delas, a logística não tem um sistema especializado para fazer a gestão. Então, essa comunicação com o comercial, ela fica muito através de telefone, ou através de e-mail. E quando a gente implanta, né, uma plataforma igual a OnSupply para fazer essa gestão, além de melhorar todo o processo ali da logística, que deixa de fazer um trabalho manual, artesanal ali, ele passa a fazer um trabalho mais automatizado, ter os controles e, o mais importante, ele disponibiliza informações para o comercial também. Então você reduz o tempo que o comercial leva para entrar em contato com a logística para saber um posicionamento de entrega e agiliza ali as tomadas de decisão, né? Aqui a gente falou muito da questão da entrega, mas tem os problemas que acontecem no dia a dia, né? A gente sabe que muitas vezes a mercadoria ela sai do embarcador, da indústria, e ela tem alguma ocorrência durante o percurso ali da entrega. Então essas plataformas, né? Se a gente for considerar o agendamento com todos esses processos, a gente consegue também melhorar ali a resolução das ocorrências no caso. Uhum. O que o cliente, quando compra, ele quer receber a mercadoria na hora certa, no dia certo, na quantidade certa, com segurança, tudo, né, bonitinho ali. Agora, como é que o embarcador consegue garantir que isso vai acontecer? Garantir que vai acontecer a entrega no prazo certo? No prazo certo. Na verdade, ele não vai garantir, né? Ele tem ali um trabalho para que isso aconteça da melhor maneira, né? E como é que ele faz? Essas plataformas, né? Tem várias plataformas de mercado. O OnSupply, por exemplo, ele já tem integração com as transportadoras, né? Através de APIs. E o que acontece? Toda vez que a transportadora ela lança lá um evento de entrega, atualiza o status da entrega no sistema deles, isso na transportadora, o OnSupply já recepciona essas informações e atualiza o painel de gestão do embarcador. Então, essa comunicação com a transportadora ele faz com que ele tenha essa visibilidade ali do status da entrega dele praticamente em tempo real. Ah, bacana. Quer dizer que, assim, está transcendendo a questão de sistema interno, né? Você tem que conectar várias empresas dentro de um único sistema, é isso? Sim. O que acontece, né? Uma outra questão também é que muitas vezes as empresas elas têm várias transportadoras, né? Às vezes 10, 15, 20 transportadoras, e cada transportadora dessa disponibiliza um site para que o embarcador acompanhe as entregas. E aí você imagina, a pessoa de logística tendo que entrar ali no site de 10, 15 transportadoras para saber se a mercadoria foi agendada, se a entrega foi feita, se tem alguma ocorrência. Então eles acabam ficando refém da transportadora, aguardando que a transportadora disponibilize essas informações para eles.
E quando a gente fala de uma plataforma igual a OnSupply, né, que é uma plataforma de gestão logística, essa conexão que é feita com as transportadoras, ele centraliza todas as informações das entregas de todas essas transportadoras em um único painel. Né? Então, ele tem ali todas as entregas, né? Todos os status da entrega dentro de um único painel. Até o momento a gente estava falando de uma transportadora, agora a complexidade aumentou, porque geralmente não é uma transportadora, você tem 10, 15 transportadoras e todas elas precisam ser agendadas, né? Todas elas. Então, por exemplo, se você tem uma rede de supermercados que você precisa fazer entrega em vários CDs, todos eles vão ter que ser agendados. E Sim. Cada um tem sua região, cada um tem sua transportadora e cada um tem sua especificação. É um ambiente complexo, né? Com certeza. É interessante que a gente começou a falar de agendamento, parece um assunto simples, né? Liga lá no cliente e agenda. Só que agora a gente já está falando de empresas que têm 10, 15 transportadoras, 50, 60 clientes que precisam de agendamento. Então, a possibilidade, né, dele ter essa gestão ali manual é muito difícil. Então, por isso que as plataformas de gestão, igual o OnSupply, ele consegue otimizar essa gestão dele. O impacto é grande, né? A pessoa de logística ali tem que ter muita atenção para que não ocorra nenhum imprevisto, algum problema ali, né? É óbvio que as coisas vão acontecer, né? A gente torce para que tudo dê certo. Sim. Se der alguma coisa errada, como é que a pessoa da logística fica sabendo que alguma coisa aconteceu ali no meio do percurso ou até mesmo na entrega ali? Bom, esse é um assunto interessante porque quando a gente fala de ocorrências, durante o percurso ali tem as ocorrências que vão acontecendo, né? Os eventos e tal. Que o OnSupply, por exemplo, como solução, ele faz? Como a gente tem essa integração com as transportadoras, ele recebe a ocorrência e aí, através das configurações que são feitas, ele já avisa quem é o responsável por determinado setor. Então, por exemplo, chegou lá o cliente que não aceitou a mercadoria porque perdeu a janela de agendamento. Ele vai receber esse evento de ocorrência, essa ocorrência, e vai disparar para a área responsável por resolver. Né? Então, ele tem esse workflow de comunicação internamente, né? Então, faz com que as empresas consigam ter o controle das entregas e consigam, quando tem alguma ocorrência, resolver ali de uma forma mais rápida, mais proativa, antes mesmo do cliente reclamar para o comercial. Entendi. Então, ali na entrega mesmo, né, você cumpriu a agenda, o caminhão chegou, o motorista deu a senha, ele entrou para fazer o descarregamento, e aí vem uma outra questão ali, né? Existe uma conferência. Sim. Se o pedido não atender a necessidade ou não for exatamente o pedido que foi feito pelo cliente, ele pode devolver tudo. Ele pode devolver. Ou ele devolve todo o material, ou ele devolve parcial, por exemplo. Né? A gente já viu muitas situações de pedido em duplicidade. Então, o comercial foi lá e vendeu e depois, na hora de faturar, faturou 2 notas e foi entregar. E o cliente ele recusou aquela entrega. O que acontece nesse caso? Vai gerar uma ocorrência, né, de devolução ou completa ou devolução parcial, e alguém da empresa, do embarcador, ele precisa resolver. E é onde que entra essa comunicação que o OnSupply, como plataforma, aí, como solução, ele traz para os clientes. É possível conseguir resolver antes de encerrar a janela? Com certeza. Porque o que acontece? Eles conseguem, cara? Consegue resolver antes de encerrar a janela? Tem 1h30 ali para fazer a entrega. Né? Como é que dá tempo hábil de toda essa comunicação acontecer e conseguir resolver? Por conta dessa integração que a gente tem com as transportadoras. Porque imagina um cenário assim, ó. Se ele não tiver sistema, ele vai depender que a transportadora ligue para ele para falar sobre a ocorrência. Ou o cliente que está recebendo mercadoria liga para o comercial e o comercial liga para a logística. Então, esse seria um cenário manual. Né? Com a automação através das plataformas, o que vai acontecer? O transportador, o motorista, ele vai lançar a ocorrência lá por um aplicativo, né? Lá de última milha. Ele lança pelo aplicativo.
essa ocorrência ela já entra dentro do OnSupply através da plataforma e já comunica a pessoa responsável por solucionar. Você colocou mais uma variável aí né, mais um ingrediente aí nessa receitinha de bolo aí. Né? O motorista também interage, ele tem sistema. Ele tem um aplicativo. Aplicativo no celular dele. Tem um aplicativo onde ele informa ali qual mercadoria ele está dando baixa. Né? E aí essa informação, se for uma baixa de entrega, ok, ele atualiza o posicionamento de entrega. Se for uma ocorrência, ele atualiza a ocorrência e já dispara o workflow de comunicado ali de que tem uma ocorrência para solucionar. Então, isso daí agiliza muito nessa proatividade da equipe. Né? Que a gente estava falando lá, que existe o embarcador, que é o cara da logística, que tem o pessoal do comercial que está totalmente envolvido, está ali dentro do processo. Tem a transportadora, tem o pessoal da gestão da transportadora, tem o motorista e tem o cliente. Todos eles engajados para que, né, a gente precisa fazer um sincronismo entre todos eles para que a coisa aconteça corretamente. Sim, com certeza. Essa semana passada mesmo eu atendi um cliente que a gente está conversando sobre o projeto, né, de implantação, e um dos problemas dele é essa falta de sincronismo com a transportadora. Né? E aí a gente apresentou, foi interessante porque ele indicou a transportadora. Então, eu atendi a transportadora, atendi esse cliente embarcador e a gente apresentou uma solução para ele integrada. Né? Então, o embarcador ele vai ter a gestão das entregas dele, o transportador vai direcionar as entregas para o motorista e o motorista vai dar baixa nas entregas. Isso praticamente em tempo real, né? Com os indicadores, todo aquele... Então, assim, quando o embarcador contrata uma transportadora, ele não necessariamente é só uma transportadora que leva e traz. Ele tem que fazer parte do fluxo, tem que ter sistemas integrados, tem que fazer ali a parte dele para que tudo aconteça corretamente. A transportadora, na verdade, ela faz parte ali da logística, né? São empresas distintas, mas ela vai entregar a mercadoria daquela empresa. Então, ela tem que estar comprometida com aquele processo, né, com aquela entrega dela para atender bem o cliente final. No final, o objetivo é atender, servir bem ali o cliente final. É complexo isso, porque você está falando assim, eu não posso simplesmente pegar abrir a lista ali, né, e procurar no Google, transportadora do Zé. Eu pego a transportadora do Zé e falo, vai lá e entrega lá num supermercado gigante lá no CD e tal. Se fizer isso, ele não está engajado nesse processo. Não. Pode até entregar, né? Pode até entregar. Chega até a ser meio perigoso para a operação dele quando ele pega numa situação dessa de uma transportadora qualquer. Então, ele precisa de uma transportadora que traga informações para ele e que entenda que ela faz parte do processo do embarcador. Né? Ela é um braço, ela é um complemento ali do processo. Né? E é bem interessante quando a gente olha o processo logístico como um todo, desde o momento que é vendido lá no comercial até a entrega da mercadoria no cliente final. É um fluxo bem interessante e que a gente tem ajudado muitas empresas aí com as soluções que a gente tem. E tem que estar sincronizado, né? Com certeza. Todo mundo com um único objetivo. Então, poxa, é muito bacana a gente entrar nesses assuntos, Daniel, porque o que acontece, né? As pessoas que estão de fora, que veem a logística como, olha, só precisa entregar mercadoria, muitas vezes não entende a complexidade que é de você ter que controlar múltiplas entregas, múltiplas transportadoras, e tudo isso feito na planilha eletrônica, na folhinha de papel, né? A logística precisa de recursos, né? Com certeza. Uma questão que está acontecendo muito aí, né? A logística ela está se profissionalizando um pouco mais com recursos, né, com sistemas para fazer gestão, saindo daquele processo artesanal que eles faziam. Então, eles tá tendo essa movimentação aí das empresas para essa automação. O profissional de logística hoje, ele tem que
conseguir enxergar todo esse fluxo, né? Sim. Ele tem que ter a visão, né, do ponto exato que está a entrega dele. Até para ele não ser pego de surpresa, né? Ou ser o comercial cobrar ele, ou o cliente cobrar ele. Então, se ele consegue ter essa visão, né, essa visão geral das entregas dele, do posicionamento de todas as entregas, ele consegue se antecipar a muitas coisas, né? Até mesmo uma tomada de decisão ali, Uhum. se precisa trocar uma transportadora, por exemplo, ou enviar por outro motorista, alguma coisa do tipo. Uhum. Porque o que acontece é que o profissional da logística ele é corresponsável para que a venda termine de acontecer, né? Foi lá o vendedor, fez todo o processo, ele fez o pedido, ele conquistou o cliente, fez tudo aquilo, né? E aí, quem tem que dar continuidade é a pessoa da logística. É a logística. Se ele der algum problema ali. A responsabilidade é dele, né? Porque assim, é uma engrenagem, né, Jefferson? Se a gente for olhar a logística hoje como um todo, é uma engrenagem no seguinte sentido: você tem a logística que vai fazer toda a separação, toda a montagem da carga ali, liberação, a transportadora e o cliente final para receber, né? Então, isso daí tem que estar muito bem sincronizado, muito bem. O profissional de logística ele precisa ter essa visão do posicionamento do que está acontecendo com a logística dele, para que ele possa realmente acompanhar e fazer a gestão ali. Então, o impacto do profissional de logística ele é grande em todo o processo, né? Com certeza. E aí é importante que ele tenha recursos, ferramentas para que a venda aconteça, para que a entrega aconteça, para que a transportadora consiga fazer o trabalho dela, né? Sim. E assim, né? Se ele tiver recursos, né? Sistema, plataformas para fazer a gestão, isso daí vai ajudar ele a trabalhar de uma forma mais estratégica, né? Por exemplo, a gente falou aqui bastante da gestão de entregas, só que o resultado da gestão de entregas, por exemplo, do agendamento de entregas, é o nível de serviço da transportadora, né? E aí o que acontece? Muitas vezes, eles não conseguem fazer a gestão ali da transportadora por não ter ferramenta, né? Então, isso tudo que a gente falou de agendamento de entrega, gestão de ocorrências, isso aí ele traz informações diretamente para as ferramentas de nível de serviço. Então, quando o profissional de logística ele consegue automatizar esses processos, ele tem uma gestão ali bem mais eficiente e consegue fazer um trabalho estratégico. A logística passa a ter visibilidade dentro da empresa, ela passa a ser relevante e não só uma área que é responsável por entregar a mercadoria. E aí, se não entrega, ele vai sentir o peso ali. Bacana, né? E então você está falando assim que o profissional de logística, se ele tiver recursos, ele consegue sair ali da planilha, de preencher planilha, de ficar ligando para a transportadora para saber onde está a carga, se conseguiu chegar, se conseguiu agendar, para uma posição mais estratégica. Isso. Que vai fazer a gestão, identificar ali onde estão os gaps e agir nos gaps, não agir no processo todo, preenchendo planilhas e fazendo ligações, respondendo e-mails. Foi essa a visão que eu tive aí do que você me contou. É isso aí. Trazer toda essa automação para dentro da operação dele, né? Ter esses controles e, com isso, ele conseguir fazer uma gestão bem eficiente ali. Isso leva... os profissionais conseguem levar uma solução dessa para a operação dele, né? Vender isso internamente, essa melhoria, né, para a operação, eles acabam sendo vistos de uma outra forma pela companhia, né? Pela alta direção das empresas, porque ele achou uma solução para um problema que a empresa tem, né? O profissional de logística ele pode ser um inovador ali, trazendo estratégias diferentes para que a companhia consiga vender mais e atender o cliente com maior qualidade, né? Com certeza.
Agora, assim, a gente olhando pelo profissional de logística, né? é, como é que ele tem que agir ali? O que ele tem que procurar? Como é que ele tem que fazer para que ele consiga evoluir para essa gestão estratégica? Jefferson, dos principais pontos, né, que a gente tem visto é a automação de processos mesmo, né? Porque assim, se ele faz manual, ele acaba tendo uma equipe muito grande para fazer todo o trabalho manual. E quando ele implanta uma plataforma igual o OnSupply, por exemplo, ele consegue é, ter as informações de uma forma mais rápida. Ele consegue medir como que está ali o andamento da logística. E aí, a partir do momento que ele consegue medir a eficiência dele, ele consegue medir a eficiência da transportadora, ele tem uma visão global ali da operação dele. Ele passa a ter o domínio da operação. E aí, a partir do momento que ele passa a ter o domínio dessa operação, ele consegue trazer melhores resultados ali para a companhia, né? Redução de custo, melhoria do atendimento do cliente, e isso faz com que ele tenha maior relevância dentro da companhia. Se ele quiser que as coisas aconteçam com mais favorável a ele, ele precisa ir atrás de recursos e também desenvolver o fornecedor, que é a transportadora ali, né? Ele tem que ter essa relação com a transportadora de evolução. Sim, com certeza. E aí é um ponto interessante que você comentou, porque assim, o que eu tenho visto em muitos embarcadores, muitas indústrias, né? A logística, muitas vezes, ela define os transportadores por região, né? Então, imagina assim, ele tem uma operação a nível Brasil e ele tem ali 4 transportadoras que ele já definiu por região. Uma atende sul, outra sudeste, norte e centro-oeste, por exemplo. Só que nesse cenário dele, ele fica limitado àquelas 4 transportadoras. Então, ele não consegue, muitas vezes, nesse cenário, melhorar as entregas dele ou mesmo reduzir o custo de frete. E quando ele busca uma solução, né, uma solução automatizada, ele passa a ampliar esse leque de transportadoras. Então, ele pode, como ele vai automatizar, ele consegue ampliar essa quantidade de transportadoras que ele opera. E, consequentemente, com essa ampliação, né, você cria ali concorrência entre as transportadoras. Quando ele amplia isso, ele passa a ter uma grande possibilidade de reduzir custo e uma grande possibilidade de reduzir o prazo de entrega. E, consequentemente, atender melhor o cliente dele lá na ponta. Você falou sobre nível de serviço, né? Como é que você compara empresas diferentes, com características diferentes, com regiões diferentes? É bem difícil, né? Sim. É mais fácil você comparar empresas na mesma operação. E você controlar mais de uma empresa numa única operação é complexo. Com certeza. Você tem que ter ferramenta ali para escolher a melhor opção de transporte naquele momento exato, né? Onde está acontecendo, naquele instante que você precisa selecionar a transportadora para emissão da nota fiscal, para a saída, para ele conseguir entregar na data, no horário certinho agendado, né? Sim. Então, isso se você estiver fazendo em planilhas, você vai fatalmente correr para esse sentido aí. Com certeza. Você vai ter 3 transportadoras, não vai ter ali uma concorrência entre elas, o serviço você não tem como comparar um com o outro, porque são situações bem diferentes, um entrega numa região, outro entrega em outra, e aí você fica meio que refém, né? Com certeza. Ele acaba ficando refém da transportadora mesmo, e aí tem uma questão que muitas vezes eles não conseguem ter visibilidade ali do que está acontecendo ali nos bastidores da transportadora, né? Porque, por exemplo, se ele tem o cenário de definir as transportadoras por região, imaginando que ele tem ali 3, 4 transportadoras por região, se ele não consegue ter uma gestão para ampliar isso, ele vai ficar refém da transportadora. Muitas vezes a transportadora ela tem um bom preço, porém a qualidade da entrega dela não é tão legal. E aí essas plataformas que tem, né, igual o OnSupply, ele consegue analisar todas as transportadoras. Então ele vai juntando as informações ali relacionadas à entrega, posicionamento de agendamento,
e no final ele traz o resultado ali, essa análise que o profissional de logística precisa ter. É uma das ferramentas que ele precisa ter ali no dia a dia dele, analisar o nível de serviço das transportadoras. É possível fazer nível de serviço através de planilha eletrônica? Não muito, viu? Dá um trabalho. Dá um trabalho, ele tem que ser muito bom de planilha, né? Fazer aquelas fórmulas loucas lá e pode ser que ele consiga chegar no resultado, mas vai dar muito trabalho para ele. Automatizando, ele vai pegar esse trabalho que ele tem de montar a planilha, fazer um trabalho estratégico e ter relevância ali na companhia. Entendi, né? Então, assim, se o profissional da logística ele está muito envolvido ali no trabalho manual, naquele dia a dia maçante ali, ele perde a oportunidade de ser reconhecido na carreira, né? Com certeza. Se ele é um profissional inovador, né, e aí fica uma dica aí para os profissionais de logística, se ele é um profissional inovador, que ele traz novos recursos para a empresa e esses recursos para poder otimizar o trabalho do dia a dia, melhorias de processo, isso faz com que ele tenha um up ali na carreira dele, né? Mais fácil. Mais fácil, com certeza. Ele vai ter tempo para conseguir fazer análise e interagir com diretoria, com a gestão, até mesmo com o próprio cliente ali, as transportadoras, para que ele faça mais gestão do que trabalho manual, responder e-mail o dia inteiro. Com certeza. E aí ele pode trabalhar ali mais próximo das transportadoras, olhar. Muitas vezes, Jefferson, a transportadora ela tem ali os problemas de entrega dela e o profissional de logística sem as plataformas não consegue acompanhar, né? Não consegue estar ali próximo da transportadora. E a ideia é que implantando essas plataformas de gestão que tem no mercado, ele consiga ter essa proximidade com a transportadora e com os clientes no final, entendeu? Manter ali tudo sob controle, né, sem muito trabalho manual, né? Acho que isso é importante. Você automatizando, você elimina o trabalho manual, fica trabalhando na exceção, resolvendo as questões que realmente são relevantes e também você consegue fazer uma gestão mais eficiente, né? Analisar ali os gaps, os principais gaps e tentar sanar ali, né? Um dos pontos que eu tenho conversado muito com os clientes é implantar uma plataforma de gestão, né? Ela não é simplesmente implantar a plataforma, mas é um momento que eles podem olhar ali as melhorias de processo que eles têm, né? Traz ali para dentro da plataforma essa automação para que ele consiga ter aumentar o resultado que a plataforma vai ajudar ele a ter, né? Então isso é um ponto bem interessante aí. Bacana, beleza. Daniel, legal. Profissional de logística, você que tem problemas aí com agendamento, com transportadora, se você quiser comentar aqui abaixo no vídeo, comente aí os problemas que você tem, para que a gente entenda a necessidade e faça mais vídeos para essa situação, né? A gente traz profissionais aqui importantes como o Daniel aqui, que tem muito relacionamento com grandes indústrias, grandes empresas, grandes transportadoras, e podem trazer aí informações relevantes para que você evolua na sua carreira aí. Então, gente, comente aí que é extremamente importante. Não esqueça de clicar no joinha também, tá? Tem que fazer o jabá aqui. O pessoal precisa clicar aí. Gente, custa nada, dá uma clicadinha aí. Quebra essa. E assim, né? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês aí. Bacana, Daniel. Bom, a gente falou aí de questões de agendamento, as questões de gestão das entregas, né? E é importante também a transportadora estar bem sincronizada ali, gerando informação para o embarcador, né? Sim, com certeza. Você falou aí do aplicativo do motorista. Como é que a informação lá do aplicativo do motorista vai parar lá na área comercial de uma indústria, por exemplo? Legal, Jefferson. Esses aplicativos, né? A gente tem um exemplo aqui do Tudo Entregue, né? Ele é um aplicativo que é utilizado pelo motorista, lá na última milha, né? Então, imagina assim, o transportador definiu ali quais as entregas o motorista vai fazer, o motorista recebe isso no celular, a relação de entregas que ele vai fazer, já roteirizado,
já na sequência das entregas, e conforme o motorista ele vai lançando as baixas de entrega, ele vai entregando a mercadoria, ele vai dando baixa na entrega, essas informações já voltam para dentro do OnSupply, por exemplo, que é a plataforma que a gente tem. Então, mas aí o motorista, ele está vinculado à transportadora. Está vinculado à transportadora. A informação que ele gera ali através do aplicativo vai para a transportadora? Vai para a transportadora. Ele tem a gestão também. Isso é um ponto legal, porque a transportadora tem o posicionamento do trabalho dela. E como essa transportadora está vinculada a um embarcador, essa informação é replicada para dentro do OnSupply para que ele tenha essa visibilidade. Então, a informação que o motorista lança lá na ponta, no grande magazine ou na casa de um cliente, no momento que ele faz a entrega, essa informação volta para a transportadora e volta para a plataforma OnSupply também. Então, o aplicativo ali do motorista, ele tem que ser flexível o suficiente para que gere informação para a transportadora e também para o embarcador. Para o embarcador. E o embarcador ali, ele tem que ter a facilidade eu chamo, né, de democratizar a informação, né, passar essa informação para todo mundo, para todos os envolvidos. Ele tem que ter essa facilidade. Porque se o sistema da logística ficar só dentro da logística, ele vai ter algum acúmulo de trabalho ali, né? Sim. E fica limitado a visão dele. Quando a gente traz essa abertura de visibilidade da operação, ele consegue descentralizar o que ele está fazendo, passa essas informações para o motorista ele indica o posicionamento das entregas e ele só olha o resultado daquela operação dele. Entendi. Então, a empresa que tem ali um departamento de saque para fazer atendimento ao cliente e tal, é primordial que as informações que o motorista está lançando lá na ponta, ou uma baixa de entrega, ou algum tipo de ocorrência, algum problema que ele teve ali com agendamento, até mesmo com a entrega ou com o produto, isso rapidamente se espalha por toda a cadeia, né? Exatamente. Vamos imaginar um cenário prático, né? O motorista lança uma ocorrência lá no aplicativo, essa ocorrência atualiza o portal do transportador e automaticamente atualiza o portal do embarcador também. E aí a área de atendimento ao cliente, o saque, ele consegue visualizar através do painel de ocorrências todas as pendências que tem ali da entrega, então rapidamente ele consegue solucionar. E aí um ponto importante, né? A gente está falando de informação que vem da transportadora para o embarcador. Mas a partir do momento que o saque ou a própria logística resolve essa ocorrência, essas informações elas são comunicadas com a transportadora também. Né? Igual você tinha comentado, eles conseguem solucionar ali um problema de janela de entrega naquele momento, naquela 1 hora, 1 hora e meia? Consegue por conta dessa automação. O motorista lança a ocorrência atualiza a transportadora, atualiza o embarcador e já tem um retorno do embarcador para solucionar qual ação ele vai tomar em relação àquela ocorrência, entendeu? Ou seja, precisa estar conectado. Precisa estar conectado. Todos os envolvidos têm que estar conectados. Com certeza. Se não tiver conectado, cada um trabalhando ali na sua ilha, o negócio não anda. Perde eficiência, né? Perde eficiência. Um ponto que eu acho interessante comentar aqui é que as plataformas, né, por exemplo, a plataforma OnSupply, ela pode ser implantado modular. Né? Então, por exemplo, a gente falou aqui hoje de gestão de agendamentos. Então, se o profissional de logística que está nos assistindo hoje, ele quiser conhecer o módulo de agendamentos, ele quiser conhecer o módulo de gestão de entregas, a gente pode fazer uma demonstração disso para eles, né, modular, para que ele possa, de repente, implantar dentro daquela necessidade dele ali, para ele poder levar inovação para a empresa. O que você está falando assim, existe uma caixa de ferramentas com várias ferramentas e dependendo da situação você vai usar um alicate, uma chave de fenda. Exatamente, é isso aí. A caixa de ferramenta vai estar lá. E ele pode definir por onde ele quer, qual ferramenta ele quer usar naquele momento. De repente, poxa vida, eu vou fazer ali a gestão do agendamento, como você comentou, a gestão das ocorrências, né, o motorista integrado e tal. E isso não afetar o ERP. É possível? Com certeza. Né? As plataformas de mercado, principalmente o OnSupply,
ele tem essa dinâmica de você conseguir implantar ele, né, utilizar o OnSupply sem a necessidade de estar integrado ali ao RP necessariamente. Ele é uma plataforma independente, vamos dizer assim. Agora, o grande pulo do gato nessa questão que a gente está comentando aí de trabalhar com o embarcador, transportador, motorista e o destinatário é essa facilidade de conexão de informações e sistemas, inclusive, porque cada um tem o seu sistema. Sim, cada um tem o seu sistema e a gente consegue conectar esses diversos sistemas de mercado com a plataforma, tudo entregue, com o supply dentro da operação dos embarcadores. Tem que facilitar ali esse trabalho para que o profissional da logística saia do trabalho braçal ali, da operação em si, e veja a questão logística como uma estratégia. Exatamente. Esse é o grande questão, né? Eu acho que uma melhoria excelente, né? Uma melhoria grande é ele passar a trabalhar a logística de uma forma estratégica. Bacana, então eu ia até te pedir aí, se puder orientar o pessoal da logística aí, uma dica importante assim para que o profissional da logística ali, a pessoa que está ali no dia a dia, contratando o transportador, monitorando as entregas, falando com a área comercial, falando com o saque, falando com o cliente às vezes, qual que é assim uma dica que você daria para que ele evolua na carreira dele? Bom, primeiro, seja inovador, né? Tenha controle da operação de vocês e eu vejo que sair da zona de conforto, né, Jefferson? Muitas vezes a gente está no dia a dia ali fazendo o trabalho da melhor forma e a gente está envolvido naquele emaranhado de trabalhos manuais, aquele monte de atividades que a gente tem no dia e a gente não consegue olhar fora da caixa. Né? Então, é importante a gente olhar e conseguir sair da zona de conforto, né? Olhar possibilidades de melhoria ali para o trabalho que a gente faz no dia a dia. Muitas vezes a zona de conforto é muito desconfortável, né? Desconfortável, com certeza. A questão ali é que existe uma mudança. A pessoa tem que mudar a cabeça, né, para conseguir sair dessa linha de pensamento. É a zona de conforto, mas não é que ele está sentado num sofá que confortável. Ele está tranquilão, né? Ele está trabalhando pra caramba dia e noite, só que a mudança, ele tem medo da mudança. Sim. E acaba ali que a zona de conforto dele é totalmente desconfortável. Exatamente. Ele está cheio de problema, correndo atrás de resolver os problemas todos os dias e ele não consegue ver que ele pode... que tem uma forma melhor de fazer aquilo, né? Que ele pode fazer aquilo de uma forma mais rápida, de uma forma tendo mais controles e trabalhando de uma forma estratégica, né? E isso daí, se ele tem trabalha esses 3 pontos aí, a evolução da carreira dele é rápida. É rápida, é possível. É possível, é rápida e atualmente as empresas estão valorizando, né? Sim. Essa questão da logística mais simples, mais ágil e interativa, né? Exatamente. Pô, legal, Daniel. Olha, muito bom falar com você hoje, hein? Obrigado a você, Jefferson. Prazer enorme estar aqui mais uma vez, né? Prazer de falar com os profissionais de logística, trazer informações aí para eles. Estou à disposição aí. Você sabe que essas informações aí que você está passando, Daniel, é extremamente importante, porque assim, você visita muitas indústrias, muitas empresas, muitas transportadoras, e é uma pincelada de cada uma delas que você vem trazer aqui para o nosso telespectador aí, nosso youtuber. É isso aí. E isso tem um valor enorme para eles aí, como se eles tivessem passado em todas essas empresas aí, pegasse um pouquinho dessa experiência e juntasse tudo, né, num podcast como esse aqui. Legal. Obrigado pela presença, Daniel. Agradeço o convite. Muito bacana a gente conversar aí. Valeu. E você que está assistindo a gente aí, por favor, clique no joinha, se inscreva no canal e a gente vai ter muito mais vídeos interessantes como esse aqui. Esse aqui, a gente falou sobre gestão de entregas, sobre agendamento de entregas, de uma maneira simples e agradável. Gente, clica no joinha,
Até mais, até o próximo episódio. Um abraço.